alguém entrar ou a gente já começa, você acha, né? A gente vai falar, pessoal, sobre autoconhecimento e escolhas profissionais hoje, né? E aí eu convidei a Norma, né, que é da área da psicologia, que super topou esse bate-papo com a gente hoje. E ela viu também, acho que a questão da importância, né, Norma? Você que trabalha na área, fala um pouquinho sobre sua atuação nessa área, com relação específica, né, ao autoconhecimento e escolhas profissionais. Sim, eu trabalho com jovens. Desde que eu me formei, eu venho atendendo alunos, alunos no geral, alunos que estão na escolha profissional, que estão fazendo cursinho, que estão prestando vestibular, que vão fazer o Enem, alunos que são residentes também, que já estão em outra fase, por exemplo, residentes, ou alunos de faculdade, residentes de algumas profissões ou algumas faculdades que exigem essa residência, né? Alunos de mestrado, doutorado. Então, eu venho acompanhando alunos em fases diferentes. Então, eu consigo ter uma visão hoje, depois de algum tempo atendendo, eu consigo ter uma visão dessas várias etapas. E atendo também pessoas que querem fazer uma reorientação de carreira, que estão em dúvida e querem mudar de área, mudar de foco, né? Foco profissional. Então, eu consigo ter essa visão, porque aí é a experiência clínica, eu converso com essas pessoas e oriento, vou com elas nesse processo, né? Nesse processo de escolha, reorientação, enfim. Legal. Eu lembro que quando eu entrei em contato contigo, né, para falar sobre essa questão da gente bater um papo, né, e tentar esclarecer algumas coisas para os meninos, principalmente alunos que estão aí entrando no ensino médio, finalizando o ensino médio, né, Sim, tentando, já começando a pensar em que fazer, em que cursar, né, lá na frente. E aí você deu a ideia do tema, né, que a ideia do tema foi sua, né, foi. autoconhecimento e escolha profissional. Porque, igual você falou, não tem como falar de escolha profissional sem falar de autoconhecimento. E eu queria que você falasse um pouquinho o que é esse autoconhecimento, essa palavra tão bonita, né? Que as Uhum. pessoas hoje tanto usam, utilizam, que é Sim, autoconhecimento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente. sim, um pouco da minha formação, antes de falar de autoconhecimento. Então, eu estou finalizando a minha pós-graduação em terapia analítica comportamental, então, minha abordagem na psicologia é a análise do comportamento. Então, a gente tem um entendimento sobre o comportamento humano que é de entender qual que é a função desse comportamento, o que faz esse comportamento ocorrer e o que mantém esse comportamento, né? Então, esse entendimento faz a gente entender também autoconhecimento de um jeito que pode ser um pouco diferente, né? A gente está acostumado a entender autoconhecimento como algo é, muito interno, que só essa pessoa sabe, ou que é algo muito escondido, algo que é um enigma. A gente tem um pouco essa ideia disso. Mas a gente fala a todo momento sobre autoconhecimento. É importante a pessoa se conhecer, é importante ela saber o que ela quer, o que ela gosta, né? Então, o que seria esse autoconhecimento para nós, né? Que somos analistas de comportamento, entendemos o comportamento dessa forma, para entender a função dele. É, Autoconhecimento tem a ver com a gente saber falar, descrever sobre o próprio comportamento. E descrever como? Através da fala. Então, a gente fala também quando a gente está falando de autoconhecimento, a gente fala de consciência, né? Então, eu fui pesquisar na raiz da palavra, da origem da palavra, mas também na análise do comportamento, né? Quando a gente fala de consciência, o que é consciência? É saber como que esse comportamento ele ocorre, como que a gente, o que mantém esse comportamento, Isso é, e acaba estando ligado a vários fatores, né? Como a sim, personalidade, né? Os papéis sociais do indivíduo, né? No caso, perante a sociedade. Tudo isso está ligado a essa questão de autoconhecimento ou não? sim. Aí é que entra a parte interessante do autoconhecimento. Para a gente se conhecer, a gente não precisa, não é algo que a gente faz sozinho. Então, quando a gente analisa a palavra consciência, a gente está falando a origem dela vem do latim, que é com e ciência.
que tem a ver com conhecimento e que tem a ver com conhecendo com os outros. Então, autoconhecimento, como é que a gente adquire? A gente está falando de quê? A gente adquire na interação social. Então, nós, enquanto humanos, enquanto seres sociais, a gente conhece mais sobre a gente mesmo na nossa interação com os outros. Como que isso acontece? Desde quando a gente aprende a falar, né? Então, a gente aprende a falar com quem? Lá com a nossa família, com os nossos pais ou responsáveis, né? Depois a gente aumenta esse ciclo, a gente vai para a escola, a gente aprende ali na escola, a gente vai aprendendo novas palavras e dessa forma a gente vai aprendendo a descrever o próprio comportamento. Quando eu falo de comportamento, eu falo também de sentimento. Então, assim, não é só a gente falar, eu tô triste ou eu tô feliz. Eu tô triste porque naquela vez que eu saí aconteceu essa e essa situação. E essa situação me faz lembrar determinada palavra, determinada outra situação que aconteceu comigo. Então, quando a gente descreve o comportamento, a gente consegue entender por que que ele acontece, o que que aconteceu antes, qual que era o contexto que ele estava envolvido ali e por que que ele se mantém. Então, não é só falar, eu tô triste, eu tô feliz, mas é falar, eu tô triste por quê? O que que aconteceu comigo para eu ficar triste? Isso aconteceu é poder entender, poder fazer essa relação. Então, quando a gente fala que uma pessoa tem autoconhecimento, como é que essa pessoa se conhece? Ela consegue descrever bem o próprio comportamento, ela consegue falar bem como que ela funciona, como que acontecem os sentimentos dela, do que ela gosta, do que ela não gosta, por que que ela gosta disso. Ela consegue prestar atenção quando ela interage com alguma situação e essa situação faz ela se sentir triste. Ou ela interage em outra situação e essa situação faz ela se sentir feliz, etc. Então, na hora que a gente consegue fazer esse entendimento e é um entendimento completo, quer dizer que a gente se conhece bem. Sim, legal. E a gente pegando a brecha, né, com relação ao autoconhecimento, eu acho que o autoconhecimento, quando você começa a se conhecer, né, mais a fundo, você consegue se descobrir de diversas formas, né, também. E isso contribui para vários processos durante a sua Sim, vida, né? E eu sim, acho que um processo, que nem você mesmo falou, é sobre a escolha profissional, né? Eu queria então que você falasse um pouquinho para a gente como o autoconhecimento ele vai influenciar na escolha profissional, né, do uhum. indivíduo, do aluno. Sim, como eu te falei, esse autoconhecimento acontece na nossa interação, né? Então a gente aprende ali com a nossa família, que é o primeiro ciclo que a gente tem contato, o primeiro ciclo social que a gente tem contato. Então a gente aprende a falar dos nossos sentimentos. A gente aprende, na hora que a gente machuca, por exemplo, a gente está brincando com algum brinquedo, a gente machuca, e a gente para e a gente não sabe como falar. E os nossos pais ou os responsáveis que estão ali em volta, eles ensinam, machucou, né? E aí a gente aprende a falar que tá doendo, que aquilo machucou, que a gente está triste, ou que a gente está feliz, né? Então a gente aprende a falar dessas palavras bem no início. E aí nessa interação que a gente vai aprendendo a falar da gente mesmo. Então é por isso que nesse momento, por exemplo, de isolamento social que a gente está vivendo, né? A gente está sentindo um pouco os efeitos. Por que que a gente fica um pouco esquisito? Por que que a gente fica esquisito com a gente mesmo? Porque a gente está longe dos outros. Nós somos seres sociais, né? Então, a gente deixa de se conhecer, deixa de pensar sobre a gente, ficar bem com a gente, porque a gente não está tendo contato. A gente não está conversando com essas pessoas. Então, numa escolha profissional, né? Por que que é importante esse autoconhecimento? É, lembrei de um negócio. Exemplo, quando a gente está quando a gente tá na escola, eu acho que algumas pessoas já passaram por isso. Um amigo, o seu amigo te avisa que você está apaixonado por alguém. Alguém já passou por isso? Tipo, nossa, fulano, você está apaixonado por ciclano, né? E você fala assim, não, de jeito nenhum. Aí a pessoa fala assim, tá sim, você não para de falar dele. Na hora que ele aparece ali, você dá um jeito de dar uma voltinha ali. Então, isso é o quê? É justamente outra pessoa falando pra gente do que a gente está sentindo. E ali a gente vai se conhecer. Nossa,
será mesmo? Será que eu tô gostando do fulano? Vai que eu tô mesmo. Porque tem outra pessoa te observando. Tem outra pessoa que tá perto de você e tá olhando o seu comportamento, olhando o que você fala, olhando o que você fala, como você reage. E dessa forma você vai se conhecendo. Então, na escolha profissional, o que acontece? A gente precisa escolher, no meio de um monte de profissões, a gente precisa escolher uma ali para poder se dedicar, para poder estudar, passar, fazer faculdade, enfim, seguir ali uma carreira. E nesse momento a gente precisa entender o que é importante para a gente, do que a gente gosta, quais são os nossos valores, o que é bom a gente considerar ali naquele momento, né? E nessa hora pode bater a dúvida. Por quê? Porque isso depende de você saber falar do que você gosta, saber descrever o que é bom para você, o que não é. E aí eu acho que é questão um Pode pouquinho do falar. medo, né? Porque quando a gente acaba expondo aquilo que a gente gosta, né? Acaba incomodando também um pouco, porque a gente vai muito com. A gente é muito Maria, às vezes vai com as outras, né? Sim, E a gente acaba indo um pouquinho com o outro e esquecendo aquilo que a gente pensa, né? Aquilo que a gente quer, aquilo que a gente gosta. E sim, acaba sim. atrapalhando, né? Sim, é verdade. E assim, na hora que esse círculo ele cresce, né? A gente tá ali no ensino médio, a gente conversa com algumas pessoas. Esse medo ele é comum porque é uma decisão que é importante para o jovem, porque é uma decisão que é, encerra uma etapa e começa outra. Né? Então, é algo que vai ser totalmente novo. E na hora que a gente é exposto a algo novo, a gente vai ficar com medo. A gente vai ficar com medo, sim. Então, a gente começa a buscar tudo que a gente conhece, falando com pessoas, ou falando com a gente mesmo, ou tentando encontrar dentro ali da gente mesmo, peraí, o que eu gosto? O que é bom? E pode ser que tenha um conflito. A gente passa a se comparar muito com as outras pessoas, com o processo das outras pessoas. Nossa, mas o fulano vai fazer isso. Será que se eu fizer isso vai ser bom para mim? Nossa, será que essa escolha que eu vou fazer, a minha família vai gostar? Não vai? Será que isso aqui é importante? Eu vou ganhar dinheiro com isso? O que é importante considerar? O dinheiro, a felicidade, enfim, né? Então, muitas dúvidas surgem nesse momento. Sim, legal. E é aquela questão também, né? Muitos acabam tendo essa dúvida de tanto ouvir, né, os pais, os colegas falando, olha, faz isso, isso é legal, entendeu? Mas você tem que perceber aquilo que é legal para ti, né, e não para o Sim, outro, porque sim. afinal é a escolha dele, né? Ele que vai seguir aquilo ali. Afinal, quando ele terminar o curso, quem vai trabalhar na área é ele. Uhum, Né? Será que ele vai conseguir seguir ali a rotina daquela profissão diariamente ou uhum, não? Ela vai conseguir se uhum. adaptar em alguns momentos, e conseguir se renovar em outros, né? Porque a profissão tem muito disso, né? A gente quando finaliza, a gente está com gás total ali, começando, trabalhando, né? E quando você inicia o trabalho em uma certa área ali do seu curso, da sua profissão, você vê que aquilo ali não é para ti. Aí você tem que tentar se renovar e tentar seguir para outra, né? E a Sim. gente coloca um peso tão grande em cima da gente para essa escolha, né? Que é o medo, o famoso medo de errar. Afinal, são 4, Uhum, 5 anos de curso, né? Então a gente fica uhum, com medo de perder esses 4, 5 anos. Fala, nossa, eu uhum. perdi 4, 5 anos da minha vida, né? E Sim, esse medo a gente viu. um pouco, não é? Sim, a gente viu em algumas perguntas que a gente estava conversando ontem. É Sim, uma pergunta, uma pergunta que apareceu muito naquelas que a gente estava discutindo, sim, e é uma dúvida, um medo que aparece muito em consultório, não só em consultório, mas fora dele. Naquele momento que a gente está escolhendo, a gente pensa que sim, nossa, essa decisão ela é muito definitiva. Essa decisão ela pode mudar o rumo da minha vida. E esse peso grande, ele pode trazer uma ansiedade muito grande para esse jovem ali naquele momento, de pensar que uma escolha errada pode fazer a vida dele mudar de rumo totalmente. E aí a gente vê, a gente vai falar, a gente vai falar nas perguntas ainda, vou abordar sim, melhor isso. verdade. Mas a gente vê que é importante considerar a Sim, profissão, a carreira,
como algo em construção. Eu acho que teve até uma pergunta falando disso, né? A pergunta fazia uma relação sobre a vocação e a construção, né? Entender a carreira como uma construção, não como algo definitivo que se você escolher, já era, e você tem que conviver com essa escolha pro resto da sua vida, e você não pode mudar, você não pode fazer nenhum ajuste. E assim, a nossa vida não funciona assim. A nossa vida não é definitiva. A gente faz ajustes toda hora para a gente poder viver bem, para a gente ir por um outro caminho que a gente não pensou antes, né? Então, por que se a gente faz isso com a nossa vida, a gente não pode fazer isso com a nossa carreira? A gente não pode fazer os ajustes que são necessários para a gente poder viver bem, né? Sim, legal. Deixa eu só para a gente continuar. Durante essa semana que passou, coloquei aqui no Instagram, né? Se alguém tivesse dúvidas, quisesse fazer perguntas, né? Para colocar para mim, me mandar, a gente iria colocar aqui agora e você tentaria respondê-las para a gente. E aí a gente selecionou, né? Algumas que estavam muito interligadas, né, Norma? E aí a gente Sim, fez um apanhado de todas juntas aqui e a gente tentou resumir elas em 6 questões, né? Para ser sim, mais rápido, para o nosso tempo ser curto. Então, eu vou começar com a primeira, pode ser? sim. Né? A primeira pergunta, Pode. pessoal, a escolha profissional está ligada à vocação? E aí, Norma? Sim, é importante a gente falar disso, né? Porque na hora que a gente fala vocação, essa palavra ela pode ter muitos sentidos. E o psicólogo adora perguntar: o que é vocação para você? Né? Então, assim, a gente precisa saber mesmo como esse jovem entende o que é essa vocação. Geralmente, quando as pessoas estão falando de vocação, elas estão falando ou de o significado da palavra mesmo, dicionário, ela quer dizer tendência ou inclinação ou disposição a alguma coisa. Então, a vocação, ela está se referindo a que você tem uma tendência, uma inclinação a alguma disciplina, alguma profissão, alguma carreira. Mas também tem algumas pessoas que entendem a vocação como habilidade. Se a gente for falar de habilidade, a gente está falando de coisas que essa pessoa sabe fazer, né? E Sim, na hora que essa pessoa faz, na hora que essa pessoa está escolhendo uma profissão, ela ainda não sabe fazer essa profissão, né? Ela pode ter ali algumas habilidades que dão a entender para ela e outras pessoas que ela tem umas aptidões, com exceção de algumas profissões que tem ali uma. Travou? agora não, voltou, pode Uhum. falar. Sim, é porque existem algumas profissões que têm ali a etapa que tem um teste de aptidão, né? Essa pessoa precisa fazer algumas coisas para poder ingressar ali naquele curso ou passar para as próximas etapas. Mas se a Uhum. gente for pensar em termos gerais, essa pessoa ela não precisa saber excessivamente, ela não precisa saber ser médico antes de se formar um médico, né? Ela Sim. pode ter uma tendência, uma inclinação, ela pode gostar de alguma coisa. Não necessariamente ela precisa ter essa habilidade pronta ali naquele momento, na hora de escolher. Então, tem muitas Sim. pessoas que elas podem ter vocação para uma profissão e acabar escolhendo outra porque elas querem. Elas querem aprender outra coisa. Não necessariamente elas precisam. Nossa, eu sei cozinhar, então eu vou fazer culinária, né? Não necessariamente, nossa, eu gosto de Grey's Anatomy, vou fazer medicina. Então, a vocação ela tem a ver com isso, com essa tendência, essa inclinação. E que essa pessoa que pode ter relação com essa habilidade que essa pessoa tem na hora ou não. Muitas pessoas têm dúvidas quando chegam no psicólogo, elas procuram o psicólogo exatamente para isso, para elas saberem, elas fazerem uma orientação baseada em testes, e esses testes eles são o quê? Eles são instrumentos que o psicólogo tem baseados em pesquisas, né? Então, esses testes, eles deixam a gente saber, eles são um recorte das habilidades que essa pessoa tem ali naquele momento, né? No hoje. Então, ela dá uma ideia para o psicólogo, quando ele está fazendo essa orientação, do histórico de aprendizagem que essa pessoa tem, o que ela aprendeu na vida,
e o que que ela sabe hoje para orientar essa pessoa para uma escolha futura. Então, ele apresenta isso depois de algumas sessões, e depois de orientar, depois de entrevista, de conversar com esse jovem, de conversar com a família desse jovem, ele apresenta isso. Então, assim, esses instrumentos psicológicos, eles são baseados em pesquisa e eles dão uma ideia muito aproximada daquilo que é a habilidade daquele jovem ali naquele momento, né? Só que Quando não você fala necessariamente. tempo, Norma, quer dizer o quê? Que essas habilidades elas podem mudar com o passar do tempo? Sim, porque a gente parte do pressuposto de todo comportamento ele pode ser aprendido. Então, se essa Entendi. pessoa não tem uma habilidade, por exemplo, se ela não tem uma habilidade de cozinhar bem ali agora, mas ela gosta, ela quer muito aprender a cozinhar, ou ela quer muito aprender a, a desenhar prédios, ela quer aprender uma profissão diferente, né? Porque eu estou pensando nas profissões aqui, como eu estou pensando em outras coisas, está fugindo. É, Sim. então, você pode não saber o que você vai fazer ali naquele momento, né? Mas só pelo fato de você querer fazer, isso já é o principal, né? Então, Então, tá. na hora que eu falo do recorte, é porque o teste é justamente isso. O teste, o inventário, o instrumento que o psicólogo usa ali naquele momento vai trazer um recorte daquilo que está acontecendo hoje, né? Mas esse jovem, essa pessoa pode aprender qualquer outra profissão que ela quiser, que ela se esforçar, que ela se dedicar para isso. Então, todo comportamento pode ser aprendido. Então, toda profissão é aprendida. E é justamente por isso que existe a faculdade. A gente passa ali 5 anos se aprimorando para poder aprender sobre uma carreira. E estar autorizada a É ser esse iniciar, né? profissional, né? Sim, Legal. Então, seguindo, acho que a gente conseguiu responder, né? Dentro do esperado a sim. primeira, né, Norma? Então vamos partir para a segunda. Segunda pergunta, pessoal, é o seguinte: qual o papel dos pais nesse processo da escolha dos filhos? A gente sabe que às vezes há essa interferência, né? O pai começa a Uhum, falar: eu quero que você faça direito, eu quero que você faça medicina, uhum. eu quero que meu filho seja um doutor, né? Faça Sim, isso. E ele percebe que não é aquilo que ele quer, e ele fica meio ali na saia justa, né, em cima do muro. O que que eu faço agora? Eu sigo aquilo que meu pai está me falando, minha mãe está querendo que eu faça, ou não? Né? uhum. Eu acho que essa é uma das dúvidas mais comuns, não é, Norma, para você? Sim, é uma dúvida e acaba sendo um conflito ali durante o processo de orientação, enquanto a gente está orientando esse jovem, a família. Muitas vezes esse jovem chega com essa pressão. Às vezes essa pressão familiar ela não aparece na hora, mas ela aparece depois de algumas conversas que a gente vai conversando mais sobre o que esse jovem quer, o que esse jovem ele quer seguir, etc. Então, qual que é o papel dos pais nesse processo de escolha dos filhos? Então, alguns pais nos confrontam com a seguinte questão: ah, mas eu estou preocupado com o futuro do meu filho, se ele vai sobreviver, se ele não vai. E os pais, eles estão certos em se preocupar com isso, né? Os pais se Sim, preocupam com isso, é válido, né? É importante os pais se preocupar com o futuro dos filhos, em como eles vão ganhar dinheiro, se essa profissão vai ser legal para eles, você combina com eles ou não, uma né? expectativa dos pais, né, em Sim, volta sim, do sim. filho. Sim, principalmente se for uma tradição familiar, né? Se tiver muitas pessoas de determinada profissão ali nessa família, é comum que esse jovem ele siga isso. Não necessariamente que ele é forçado por essa família. Muitas vezes por ver essa profissão ser tão falada em casa, fazer parte da vida de todo mundo, a vida familiar mesmo, né? Então, qual que é o papel dos pais nesse processo? Eu diria que o papel principal dos pais é ouvir. Eles precisam ouvir esse jovem, eles precisam conversar, né? Então a gente vê esse problema muito de comunicação. A gente vê que muitas famílias não conversam tanto. E na hora que eu falo conversar, é de ouvir mesmo, sem um julgamento, né? É de saber escutar o que o filho quer fazer, o sonho que ele tem, enfim, sem julgar ali naquele primeiro momento. Não, você não vai fazer isso. Não, você tá doido? Onde você tá indo?
Desse jeito você vai morrer de fome, né? Então assim, por quê? Se o pai julga dessa forma, de forma incisiva, o que que acontece? E o filho acaba se espantando. Não é só o filho, mas em qualquer diálogo, se a gente fala alguma coisa para alguém e essa pessoa ela julga o que a gente está falando, ela fala que é errado, a nossa tendência é se fechar. Então, muitos pais reclamam disso, né? Que, nossa, meu filho não fala comigo, não sei o que acontece. E já é uma característica de mudança, Um de mudança bloqueio, né? tanto. Acaba Oi? sendo um bloqueio, né? Entre pai e Sim, filho. sim. Não, não é porque só a culpa dos pais, não. Já é uma tendência desse jovem ali que está passando por muitas mudanças, ele já se fechar um pouco. E aí o que acontece? É, Na hora de conversar com esse pai, se tiver o mínimo de, nossa, você não vai fazer isso, você tá doido? Né? A tendência é se fechar. Se Uhum. fechar e fazer o que o pai tá falando, ou se revoltar e, não, vou fazer o que eu quero e tal, e aí ficar aquele clima, aquela tensão, aquele conflito, e o jovem acaba levando isso para as provas, para a preparação, e passa o ano inteiro sofrendo e não conseguir decidir, não conseguir escolher a carreira que quer. Então, isso acontece muito. Então, esse papel dos pais seria justamente isso. Eu frisaria isso, de ouvir, de comunicar, de conversar. Então, ouvir e depois o pai falar o que, que ele acha, né? Então, Sim. assim, olha, eu acho que. E falar de um jeito a que o filho entenda também esse lado dele. Porque aí a gente vê os dois não entendendo, né? O filho não entende o lado do pai, o pai também não O pai entende também não entende o lado do filho. o lado do filho. Mas no final das contas, o que, que é importante? É importante esse jovem entender o que realmente ele quer, né? E pode ser que nesse momento ele esteja justamente experimentando essa transformação, ele esteja se desprendendo de algumas coisas que são familiares, algumas tradições, alguns modelos de pensamento, que é justamente esse momento de transição, né? Acho que o legal Então, faz, então, no caso, andar ali juntinho, né? Nesse sim, processo de sim, escolha, né? é Tentar ouvir, e ficar ali, vamos dizer, só sim, ouvindo e auxiliando nesse processo, né? ouvir participar desse processo de escolha, né? Pesquisar junto, conversar principalmente. Eu lembrei de uma situação que eu ouvi uma vez, um relato de uma mãe. Ela me falou o seguinte, que ela e o marido, eles estavam prestando bastante atenção no filho. Sempre que ele via um certo tipo de profissional, ele ficava muito entusiasmado. Ele ficava, nossa, que massa, tal. E eles sempre percebiam isso. E aí, o que que eles fizeram? Eles observaram isso algumas vezes, e aí, em determinado momento, eles fizeram uma surpresa para o filho, eles levaram o filho para conhecer mais dessa profissão. E, essa profissão, ela. Ai, qual que era a profissão? Agora eu não lembro. Me deu um branco aqui, mas Legal, né? eles tinham alguma abertura, eles possibilitavam isso, que as pessoas viessem para conhecer do trabalho deles. Então eu achei isso fantástico. E a mãe me contou isso, que o filho ficou assim, ficou Porque você está transbordando. vivenciando aquilo, né? Aquela Sim, rotina profissional, né? E aí sim, você interessa ou não. Calma aí, isso não é sim, para mim, né? sim, Isso é legal. Eu também, esses dias, eu tive conversando com uma mãe e ela me falou também, por conta dessa quarentena, eles estarem todos dentro de casa, ela estava me falando que a filha está no primeiro ano do ensino médio, e ela falou para mim que ela já está começando a pesquisar junto com a filha, né? A questão do curso, a grade, né? O que fazer após terminar o curso, quais as áreas que aquele curso, né, pode sim, levar. Então, eu achei muito legal também. É uma dica, né? A questão de não interferir ali 100%. Não, você tem que fazer isso. Não, uhum, deixar ele escolher, mas ficar ali do lado dele sim, na sim, escolha, né, durante esse processo. sim, Olha, eu eu quero acho, isso, mãe, quero fazer isso, pai. sim, Ah, vamos pesquisar, vamos analisar, não é? Eu sim. acho que é Uhum. uma forma mais legal de correr esse papo, né? Sim, os pais agirem desse jeito, eles ouvirem, eles estarem ali no momento como um papel de supervisor, de suporte. É, se,
Se o filho precisar tirar alguma dúvida, se o filho precisar ir em algum lugar, pesquisar, saber de alguma coisa que a experiência dele ainda não tem, experiência de idade, de vida, né? O pai ele pode ajudar ali, o pai, a mãe ou o responsável, né? Então, esse papel de ouvir, de tá ali no suporte, na supervisão, isso é muito importante. Estar junto, não impor nada e nem também deixar o filho, não, então tá, você que sabe, você quer fazer É, isso, então aí larga de mão, né? Nem deixar para lá e também não impor, mas estar junto, estar do lado. e ele estando lado a lado, né? Eu acho que nesse processo de escolha é um incentivo muito grande, né? Eu sei que Sim, porque eu tive esse incentivo. Então, eu acho que quando o pai está ali, a mãe está ali interessada no que o filho está querendo, no que o filho está pesquisando, pensando em fazer, né? E dando total apoio, é legal, né? Você acaba incentivando, dando um gás maior para aquele sim, indivíduo, para o aluno. Eu acho muito legal. sim, sim. Uhum. Então, vamos Essa seguir. pergunta a gente fala muita coisa dela. Conseguiu responder um pouquinho, acho que foi legal. Na pergunta número 3 é o seguinte: a realização profissional hoje está ligada à estabilidade financeira? Né? Quando a gente fala da questão, a gente começa a pensar na questão da profissão, muitos ligam na questão financeira, né? Quanto que eu vou Uhum. ganhar Uhum. trabalhando nessa Sim, área? Será que isso é o mais importante? Né? sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né, da realização profissional hoje, se ela está ligada ou não à estabilidade financeira. Sim, eu achei interessante a forma como a pergunta foi feita, né? Então, assim, não é perguntando se é importante a estabilidade financeira, porque se fosse essa pergunta, eu falaria sim, né? É importante se preocupar com o dinheiro que você vai ganhar? Sim. Como é que você vai pagar seus boletos, né? Como é que você vai pagar suas contas? Então, assim, Uhum. só que a pergunta foi feita, foi o seguinte: a realização profissional hoje está ligada à estabilidade Ligada. financeira, E, né? Ela sim, ela está ligada, mas ela está ligada só à estabilidade financeira? Eu diria que não, né? E eu digo que não porque sim, a experiência que eu tenho e de pessoas que eu recebo no consultório, por exemplo, que de alguma forma sim. estão infelizes, não necessariamente elas não estão ganhando dinheiro, né? Elas podem estar ali estáveis financeiramente e podem não estar felizes com o que elas estão fazendo. Então, essa realização profissional, e aí eu volto naquela fala que eu te falei, que psicólogo adora perguntar o que, que é a palavra para a pessoa, mas é justamente para entender o significado. O que, que é realização profissional para essa pessoa? E a gente vai ver diferenças. Então, a gente vai ver que para algumas pessoas, alguns valores importam mais. E a gente não está falando o que, que é melhor, o que, que é pior. Ah, então se você se preocupa com dinheiro, então você é alguém fútil. Não. Isso tem a ver com algo que é muito importante para essa pessoa, para a maioria das pessoas. É importante se preocupar com dinheiro? Sim, né? Para algumas pessoas isso pode ter um valor muito mais sério e pode estar lá em cima no ranking daquilo que é mais importante na profissão e Uhum. na vida, né? Então, na hora que a gente fala sobre realização profissional, a gente tem que ver o que é mais importante para essa pessoa e que aspectos ali dessa profissão vão realizar, né? Então, a estabilidade financeira, a flexibilidade no meu horário, é a rotina que eu vou ter, a forma como eu vou trabalhar, o que eu vou proporcionar para as pessoas, como eu vou me sentir, e a gente falar desses aspectos, falar desses valores de um jeito bem delicado e bem particular, porque isso é muito particular. Não adianta a gente querer comparar com outra pessoa, porque nós somos diferentes, né? E Sim. isso precisa ser reconhecido. E aí eu acho muito importante a gente falar aqui também é importante a gente falar de desigualdade no geral, né? Porque a Sim. gente não vive uma vida, a gente não tem uma vida, as famílias não têm vidas financeiras iguais, as pessoas não têm vidas financeiras iguais, Não. né? A gente vê isso a nível mundial, a nível, Agora nessa quarentena, né? Querendo ou não, sim, ficou, sim. né? Essa questão dos estudos EAD, Acho que alguns tem têm umas essa, perguntas aí, ó. Tem umas perguntas passando aí. Depois alguns você... depois a gente
volta. E é sim, aquela questão, né, da gente perceber essa diferença, principalmente agora, nessa quarentena, do estudo EAD. Alguns alunos conseguem ter um acesso 100%, né, à internet, e outros já não têm esse acesso. Né? E aí aqueles que estão nesse processo do ensino médio, principalmente finalizando o ensino médio, começam a sentir esse baque. Né? O que que eu vou sim, fazer agora? Afinal, não sim, estou conseguindo seguir, não estou conseguindo, né, estudar, está faltando, como que eu uhum, faço? Né? Enquanto outros não, outros estão aí fazendo cursinhos EAD, que já, né, tem aí, sim, conseguindo ficar na internet, pesquisar, né? Tem uma sim, orientação por trás, querendo ou não. sim, Então, sim, a acaba gente, facilitando no processo para ele. uhum. Sim, a gente vê isso no consultório chegando, essa diferença, né? E até as Sim, pessoas que não chegam no consultório não têm condição, às vezes, de chegar, né? Então, essa desigualdade, ela alcança, ela começa de níveis, dos níveis mais básicos até os últimos, né? Então, assim, nós somos muito diferentes na hora que esse ano que a gente experimentou essa questão, a gente está experimentando, se é que a gente pode chamar de experimentar, né? Mas a gente está passando esse sufoco, que é com a quarentena, o isolamento. Os estudantes eles foram muito afetados com isso, mas de um jeito, de um nível, é, é, eles não foram afetados igualmente. Tem pessoas que foram mais afetadas que outras. Tem pessoas que sim. estão podendo entrar na live, conversar, que estão podendo estudar, Sim, que tem têm aluno que acesso. tem casa, residência que tem três, quatro, né, crianças, adolescentes, e durante o dia eles têm que dividir o telefone celular, Sim, entendeu? sim, Então, para sim, você ter ideia, como que vai funcionar o processo de ensino-aprendizagem desses alunos, dessas crianças dentro de uma casa, onde eles dividem ali o telefone para conseguir fazer as atividades, estudar. sim, Então, acaba tendo, vamos dizer, uma perca aí, querendo ou não sim, tem. sim, sim, com certeza, com certeza. Então, enfim, será que a gente respondeu? Não Eu sei. acho que sim, Norma. E aí a pergunta número 4 ela tá um pouquinho interligada, querendo ou não, é a número 3, não tá? A escolha profissional está ligada ao estilo de vida? Sim, sim, né? Então, ela está ligada ao estilo de vida, sim. É, e aí, quando a gente está. É uma pergunta que eu gosto de fazer muito para as pessoas que eu atendo e para as pessoas que eu converso, para jovens no geral, né? Porque, assim, na hora que a gente pensa sobre estilo de vida, a gente pensa como que a gente quer levar a nossa vida, como que a gente quer a nossa rotina, que coisas que a gente quer fazer durante o dia. Assim, eu tenho alguns amigos de jeitos diferentes, que eles são super, eles pensam de um jeito muito empreendedor. Eles pensam em estar junto com uma equipe, eles pensam em liderar, eles pensam em trabalhar com muita gente. Tem outras pessoas que não, que elas gostam de trabalhar mais sozinhas, que elas são mais quietas, elas gostam de pensar numa rotina de acordar cedo, bater o ponto, ir trabalhar, deixar o trabalho lá e ir embora. Outras pessoas não, elas entendem o trabalho como algo integrado, como algo orgânico, que faz parte da vida, que trabalha 24 horas, e tem gente que gosta dessa dinâmica. Tem outras pessoas que não, né? Então, quando a gente fala de estilo de vida, a gente fala exatamente disso. A gente fala como que a gente quer levar a nossa vida, é, como é que a gente pensa os nossos dias, como é que a gente pensa os nossos horários e vários aspectos ali que envolvem a nossa vida pessoal e como que a nossa carreira encaixa nisso. Então, na hora de escolher uma profissão, é importante a gente considerar isso, é importante a gente observar de que forma que você quer levar essa carreira, essa profissão. Essa profissão, ela permite essa flexibilização, ela te dá esse leque de escolhas, ela, é, ela possibilita que você faça esses ajustes que você quer fazer no seu estilo de vida, ela combina com o estilo de vida que você quer ter, né? E isso é importante considerar também. Legal. O Matheus fez uma pergunta aqui embaixo, mas, Matheus, a sua pergunta está muito interligada, Norma, à nossa questão número 6, que é aquelas dicas que a gente vai dar no finalzinho. Ele colocou Ah, bem assim: o sim, que podemos fazer quando ainda estão em dúvidas no que trabalhar? A gente vai falar sobre isso um pouquinho lá no sim, final das dicas, né? A gente vai ter as sim, dicas no sim, finalzinho. Então, a gente vai sim. conseguir falar um pouquinho.
sobre isso. Mas eu acho que Eu tem não mais um sei aqui quanto tempo também, já ó. foi. Já estamos caminhando aí pro. Então vamos lá, vamos seguir a pergunta número 5. Nós já estamos finalizando. Porque senão. Aí depois a gente abre para o pessoal, para dar tempo da gente conseguir ouvir o pessoal que está vendo a live, né? Uhum. Vamos lá, questão número 5. Se não conseguir ingressar no curso que escolhi, devo ter uma segunda opção ou deixar para tentar novamente no ano seguinte? Sim. Então, é uma pergunta muito importante. Eu diria o seguinte, que é sempre bom ter uma segunda opção. Só na escolha, só na profissão? Não, na vida, né? É importante, nossa, agora a gente tem que ter uma segunda opção para tudo, até para os crush, não. Tá. Assim, então, assim, essa segunda opção é importante a gente entender, a gente conhecer o máximo que a gente conseguir do leque de profissões e de carreiras que a gente pode conhecer, né? Então, assim, o máximo que a gente conseguir vai aumentar a nossa probabilidade de fazer uma escolha talvez mais acertada, né? Então, assim, se a gente tem se a gente tem poucas opções, se as nossas opções são restritas, e se de alguma forma acontece algum problema, que geralmente a gente está sujeito a isso, pode acontecer algum problema no decorrer da nossa vida ou no decorrer da nossa carreira, a gente tem que fazer alguma mudança. Se a gente tiver só uma opção, só uma saída, a gente fica muito mal se não der certo, Sim. né? Então, quanto mais opções a gente tiver, um plano A, um plano B, um plano C e por aí vai, mais seguro a gente fica. Porque Sim. a gente consegue agir de acordo com que as coisas vão funcionando ou não funcionando. E aquela questão, né, Norma, hoje esse processo seletivo ele está tão concorrido, né, que às vezes a gente começa ali estudando para um curso, aí você vai prestar vestibular, você faz o Enem, quando você recebe a sua nota do Enem ali, você joga lá para o curso que você está querendo e você percebe que a nota, né, não vai dar para você, né, e Sim. aí você percebe, calma aí, não vai ser dessa vez o curso que eu queria, que eu estava pensando desde lá do primeiro ano do ensino médio, Uhum. né? E aí eu Uhum. preciso começar a abrir esse leque, né, para outras Sim. opções. O que eu Sim. posso pensar em fazer sem ser essa primeira opção, sem ser a Sim. medicina, sem ser o direito? O que eu posso Sim. fazer agora, né? Sim, é E aí entra muito. a questão também, eu acho, que nem a gente falou lá no início, do se conhecer, né, do autoconhecimento. E você tentar interligar aos as suas habilidades, né? Eu acho que seria Sim. interessante também. Sim. Na hora que a gente entende o que a gente gosta, a gente entende não só o que a gente gosta ali, assim, será que eu gosto só de uma coisa, só de uma profissão na vida? Será que eu posso gostar de outras coisas? Será que tem alguns aspectos ali naquela profissão que eu posso encontrar em outras profissões? Né? Então, isso é importante, destrinchar isso, entender por que que você tem essa tendência para essa profissão. O que que tem ali nessa profissão que deixa você fascinado, que deixa você querendo fazer? Será que eu posso encontrar um pouco disso em outras? E durante um percurso, se eu não conseguir entrar nesse lugar, se eu não conseguir chegar nessa profissão que eu quero, eu posso pensar em outras, né? Então, isso é importante. É eu ter segundas, terceiras, quartas opções tão boas quanto a primeira, né? E para isso a gente tem que se conhecer, a gente tem que entender como que a gente funciona, como é que é esse funcionamento de gostar, de estar inclinado para uma profissão. Sim, legal. A 6 é a última, né? A gente vai falar um pouquinho sobre dicas, né, Norma? Com relação. Aí vem Ah, assim. tá. Deixa eu só voltar, porque a segunda parte dessa pergunta fala assim: eu devo ter uma segunda opção ou deixar para tentar novamente no ano seguinte? Eu diria que Sim, depende muito de cada pessoa. Cada pessoa é um caso. Então, assim, algumas pessoas podem ter feito 1, 2, 3 anos ali tentando uma profissão e ainda querem, ainda sentem necessidade de tentar mais algumas vezes, né? Outras pessoas não,
elas já tentaram algumas vezes e elas decidem migrar para outra profissão ou escolher outro rumo. Então, isso depende muito o quanto você quer essa profissão ou que coisas estão envolvidas, né? E aí o autoconhecimento entra de novo como algo importante. O que seu está envolvido nessa profissão que você está tão enraizado nela, que você não quer largar de jeito nenhum. O que que tem nessa profissão que você passa 1, 2, 3, 4, 5 anos que você continua querendo ela? Vale mais um ano de estudo, de dedicação, de ficar privado de muitas coisas, de um ano de sofrimento, que eu sei que é sofrido, né? Vale mais um ano, né? Então, assim, esse jovem, na hora de avaliar isso, é muito importante ele fazer isso de forma bem específica, bem particular, porque não é uma regra para todo mundo. Né? Porque se eu falar assim, não, é importante você ter uma segunda opção, e se errou uma vez, vai para o outro. Não, depende, né? Cada pessoa ela tem um histórico ali com aquela profissão e por que ela está escolhendo. Sim. Vai de caso para caso, né? Sim. Aquela questão. E aquela questão também, tem alunos que terminam o ensino médio, parte para o cursinho. E aí ficam ali, faz um ano, como você falou, 2, 3, até 4 anos de cursinho para ingressar em medicina, por exemplo, que é um dos cursos mais concorridos hoje, não consegue, tá ali todo ano tentando. E quando ele percebe que foram 4 anos ali de cursinho, né, que ele poderia estar finalizando um outro curso se ele tivesse tentado direcionar para essa segunda opção, né? E quando ele percebe, já está lá na frente, né? Passou-se 4 anos, aí ele pensa, não, vou parar isso aqui e vou seguir para outro rumo. É tarde? Eu acho que não, né, Norma? Não é tarde. Não, eu não gosto de analisar analisando o tempo, porque o Sim. tempo, ele é muito... O psicólogo sempre relativizando as coisas. Mas o tempo, sim, ele é muito relativo, ele é muito subjetivo para cada pessoa, ele depende muito de cada pessoa ali. Tá, pode ser que 3 anos para alguém seja muito, pode ser que para outra pessoa não seja tanto. O que eu gosto de avaliar é a saúde mental dessa pessoa. Como que ele Como é que está? está a saúde mental de alguém que está no terceiro ano de cursinho para prestar o vestibular? Que eu recebo muitas pessoas assim, né? Que estão ali Sim. 2, 3 anos. Como é que essa pessoa tá? A saúde mental dela. Às vezes a saúde física também. Eu gosto de avaliar isso, não o tempo, né? Porque o tempo assim, as pessoas têm histórias diferentes, ela tem o processo dela que é único, então esse tempo, essa pessoa ela pode andar nesse tempo, assim, ela pode ir para frente, né? Assim, ela pode parar, ela pode escolher dar um tempo, ela pode continuar estudando, tentar mais uma vez. Mas eu gosto de pensar na saúde mental, é de você avaliar como é que você está. Depois de um ano, ou depois de 2, 3 anos, tentando uma opção, como é que você está? Como é que está a sua saúde mental? Né? Sim. Como é que você está com você mesmo? Isso é importante. Certo, legal. Vamos partir para 6? Sim. Então, agora a gente vai para as dicas, né? Aí vem assim, que dica você daria para aquele que ainda está em dúvida com relação à escolha do curso? Aí entra a pergunta também do Marcelo, né? Que está um pouquinho ligada, que ele perguntou aqui. Sim. Ele perguntou o quê mesmo? O Marcelo perguntou assim, o que podemos fazer quando ainda estamos em dúvida no que trabalhar? Sim. Ah, sim, agora são as dicas. É porque a gente tava conversando ontem e aí é uma coisa que sempre pedem, assim. Fala. Sim, Pode não pode falar. falar. É uma coisa que sempre pedem e a gente, como psicólogo e análise do comportamento também, a gente tem esse costume de passar coisas, sejam ali tarefas, práticas, dicas, que levem você para algo que seja mais diretivo, assim, te ajudem, né, nesse processo, que facilite o processo. Então, seriam dicas, né, para aquela Sim. pessoa que está em dúvida e não sabe o que vai fazer. Aí eu separei 5 dicas. Eu tentei Oh, organizar legal. 5 dicas que seriam ali importantes. Então, Primeira. a primeira, número 1, fale sobre o assunto. Fale sobre o assunto. Converse com as pessoas. Com, Conversar com com o amigos, máximo. familiares,
Aí eu tia, vou, isso, com o a máximo de mãe, pessoas, com o máximo de pessoas que você conseguir. e E até mesmo os professores, né? Seria, sim, tivesse sim. Aí eu ainda vou chegar nessa parte, mas assim, falar sobre o assunto. Porque a gente estava, isso que eu estou falando tem tudo a ver com autoconhecimento. Essa é uma ah, regra essa é uma regra não. Essa é uma dica também para aumentar o autoconhecimento. Como é que a gente aumenta o autoconhecimento da gente? Falando sobre a gente para alguém, né? Por isso que a terapia é tão importante, é tão poderosa, né? Mas a gente pode conseguir isso nos espaços que a gente tem, nos ambientes que a gente frequenta, né? A gente conseguir falar com as pessoas, falar da gente mesmo e ouvir também. Então, assim, uma dica também, né? De que forma que eu posso ouvir bem alguém, né? Para ajudar essa pessoa na escolha dela, no autoconhecimento dela. É você ouvir sem julgar, sem falar, isso é bom, isso é ruim, né? Ah, tem certeza? É você ouvir, deixar essa pessoa falar, deixar essa tem a pessoa. E questionar. isso, isso, dá espaço para essa pessoa falar o que ela quiser, né? Se ela quer falar sobre o curso que ela quiser, falar sobre o sonho que ela tem, por mais doido que seja, e que você entenda, nossa, que sonho doido, né? Tal. Mas assim, deixa essa pessoa falar, deixa essa pessoa expressar o que ela quiser, né? Então, assim, falar. Primeira dica, falar sobre o assunto, não ficar com isso guardado para você. Legal. Então, a segunda é Segundo. pesquisa. Número dois, pesquisa, né? Pesquise sobre o assunto. Aí quando a gente fala de pesquisa, pesquisa no YouTube, pesquisa nos sites das faculdades, né? Ontem a gente estava conversando e eu concordei super com você, professor, quando você falou, né, de olhar a grade, olhar as disciplinas, olhar o que que estuda no curso. A gente fica geralmente com o telefone na mão, principalmente o adolescente, né? Ele gosta de ficar com o telefone na mão, então tira um tempinho, vai lá, pesquisa o curso, né? Qual é a grade curricular, o que, que tem de interessante naquele curso, qual que é o diferencial dos cursos ali. Eu acho interessante você fazer essa pesquisa, né? Sim, E tem vários também vídeos que falam no YouTube com relação a algumas profissões. Isso é muito legal, né? Eu achei que sim, seria. eu acho muito interessante que tem alguns vídeos dos próprios profissionais falando da profissão. E eu acho isso muito rico. Eu diria que eu acho uma experiência mais rica e mais próxima do que você só ler, né? É importante você ler para saber o que você vai estudar, né? Saber o período, quanto tempo, enfim, como é que estão distribuídas as matérias, tudo. Mas é importante também você falar com o profissional com um profissional que está fazendo algo que você quer fazer, né? Pegando Então, brecha, Norma, no que você falou, né, de falar com o profissional, a gente vai continuar com esse projeto, né? O nome do projeto é De Olho no Futuro. Então, a sim, ideia, a gente hoje está abrindo, né? Então, a gente está iniciando, dando esse pontapé inicial contigo aqui. A partir já de sexta-feira, a gente vai começar as lives com os profissionais de diversos cursos. Eu fiz um levantamento juntamente com o CPMG Fernando Pessoa, que é a escola que eu estou trabalhando atualmente. A coordenação fez um levantamento de profissões junto com os alunos e a gente vai tentar fazer né, uma interação com alguns profissionais de diversas áreas. Depois, no finalzinho, vou falar já qual será a primeira de sexta-feira. E eu vou já faz a tentar chamada. isso, vou tentar atender Sim, os pedidos aí, tentar ouvir um pouquinho desse profissional, que nem você falou, quando a gente ouve, né, que nem que, por mais que a chamada de vídeo, a gente está vendo, né, a forma dele dialogar, a forma dele falar com relação à sua profissão, acho isso muito bacana. Aí você percebe, ó, ele gosta realmente, a área dele, né, ele entende. Isso é muito bom, porque acaba estimulando, né? sim. Não, eu achei a iniciativa fantástica e foi por isso que eu topei com o maior prazer participar, né? Essa experiência próxima é muito, muito importante, né? De ver uma pessoa falar do assunto, né? Então, tá, seria a três. Então, assim, esse pesquisa é pesquisar mesmo, assim, né? Falar com os profissionais, ir no YouTube, ir no site da faculdade, enfim, é pesquisar, fazer essa tarefa de casa. E aí seria a terceira dica, se aproximar. Se aproximar, você faz diferente, eu faço assim.
Se aproximar. Então, o que que esse aproximar? Seria o que alguém está falando aqui. Além dos profissionais das áreas, seria interessante levar estudantes dessas áreas para falar do curso, da perspectiva. Ah, e é isso que eu vou falar aqui agora, Tiago. Aqui, o se aproximar. Isso. Além dos profissionais das áreas, seria interessante levar estudantes dessas áreas para falar sobre o curso na perspectiva do estudante. Legal, Thiago, boa ideia, gostei. Sim. Então, esse se Na aproximar. realidade, atualmente, né? É legal, isso aí. Sim, esse se aproximar é justamente isso, é fazer essa distância ficar mais curta, é fazer com que os estudantes que estão ali querendo fazer, estão na escolha, escolhendo a profissão, se aproximem desses profissionais e consigam dialogar, e consigam tirar dúvidas, e consigam chegar mais perto para fazer uma escolha mais segura, eles consigam ficar mais seguros dessa escolha, né? Então, é se aproximar, na hora que a gente fala sobre workshop, eu já vi algumas faculdades oferecerem workshop, isso que você está fazendo aqui também, eu acho super importante, né? Essa iniciativa de falar com os Tem profissionais. as feiras das profissões. Isso tem muito nas faculdades, principalmente nas particulares. Sim, Só que com o sim. processo de quarentena, É, acabou é. dando. Gente, não ir. Agora fica em casa. Fiquem em casa, pesquisem. Sim, né? Assim, só a hora que tiver vacina a gente vai. Mas assim, antes, o que que dá para fazer? Distanciados, a gente dá para fazer isso usando as redes sociais, usando a tecnologia, né, a nosso favor. É se aproximar disso. Tá Então, terminando, falta 1 minuto e 55. nossa, então vamos rápido. Enxergue. O 4 é o enxergue. Enxergue o seu. Isso. É enxergar o seu processo como único. Então, o que que seria isso? É você entender que esse caminho que você tá traçando, essa carreira que você está escolhendo, ela é como um desenho. Então, você desenha ela do jeito que você achar melhor. Então, na hora que eu estava falando sobre o tempo, que eu não gosto de analisar muito essa questão do tempo, é justamente por isso, porque é importante a gente enxergar o nosso processo como único. Então, não ficar se comparando com outras pessoas. Ah, porque o fulano já decidiu. Ah, porque o fulano não mudou de profissão, ele já escolheu. Desde novinho, ele já quer ser advogado e já foi advogado. Então, assim, você tem o seu processo. Se enxergue como uma pessoa única. Do mesmo jeito a sua carreira. Então, faz ela no seu tempo, faça a sua escolha, demore o tempo que você precisar demorar, faça os ajustes que você achar que é necessário para a sua vida, para o estilo de vida que você acha melhor. Então, isso é importante. Né? Então, enxergar o seu processo como único. E o último seria, entenda essa como a primeira etapa possível de mudanças. Então, é um pouco do anterior. É entender que essa etapa de escolha é a primeira, né? Então, é o primeiro passo que você dá para a sua carreira. E não necessariamente é um passo definitivo. Não é algo que, nossa, agora eu não posso mudar mais. Imagina, as pessoas que se casam. As pessoas que se casam, elas se casam querendo ficar o máximo de tempo juntos. Pessoal, vai finalizar agora, falta 5 segundos. A gente retorna agora mesmo, pode ser? Pode, eu A gente já tô finalizando.